Technology Company. Neste vídeo, nós vamos conhecer o FNB48P, um testador, cabos, fontes de celular e até o próprio celular para ver se ele está agindo corretamente numa carga, talvez após uma manutenção. É um equipamento fantástico, completo, realmente um equipamento muito mais do que esses medidorzinhos que a gente conhece, né? Que mede tensão, às vezes tensão e corrente com a potência, mas que não dão uma análise completa do que está acontecendo nessa transferência de carga entre o carregador, o cabo e o dispositivo que está sendo carregado. E esse é o objetivo do SNB48P. Ele é um testador de USB muito completo, microprocessado. E aqui está ele. Ele é bem pequeno, leve, mas um corpo todo construído em metal muito bem acabado. Bom, falando sobre o acabamento dele, ele é o mesmo que o 48, as funcionalidades são as mesmas do 48, ele está com a versão atualizada, ou do 48S também. Então, pequenas características, principalmente na sua caixa, né? Então ele tem uma caixa toda em alumínio, diferente do 48. Então, por isso ele é um pouquinho mais evoluído, um pouquinho mais sofisticado. Conhecendo um pouco aqui o 48P, então ele tem a porta USB, onde eu vou conectar para fazer algum teste, então uma entrada que eu ligo numa fonte, mas eu também posso usar uma entrada USB tipo C ou uma entrada micro USB. Então qualquer uma dessas três entradas eu consigo testar através de um cabo correspondente ou, nesse caso, ligando diretamente numa fonte. E como saída, eu tenho uma saída USB tipo A, para poder conectar então o aparelho ou o que eu quero testar, ou uma saída tipo C, que eu também posso usar para fazer o teste de conexão. Além disso, ele também tem uma conexão micro USB, que eu posso conectar na USB no PC e fazer todo o monitoramento no PC. Vamos dar uma olhada aí no software do PC. O que eu vou falar sobre o software? Primeiro, o software a gente baixa no próprio site da FNRSI, na parte de suporte. É um software relativamente grande, genérico, e particularmente eu não gostei. Apesar de que ele me permite que eu salve todas as medições que eu estou fazendo, achei o software fraco para tudo que esse dispositivo faz. Eu também tenho aplicativo dele no celular. Esse sim é um aplicativo muito mais bem construído e com muito mais funcionalidades. Eu também tenho aqui do lado o menu. Então eu tenho uma seta direcional para um lado ou para outro e também é um botão e o botão voltar. Então, onde eu controlo todo o dispositivo. Parece complexo porque quando tem um botão só ele fica difícil, mas depois de entender o jeito ele facilita um pouco. E é isto. Este é o 48P. Onde é que está o botão de ligar? Não, ele não tem um botão de ligar. Eu ligo à medida que eu conecto ele em algum dispositivo. E uma coisa que a gente tem que cuidar é, se eu tirar a fonte de alimentação, ele desliga. Ou seja, se eu, por exemplo, boto um dispositivo que tem uma carga maior do que ele suporta, do que a fonte suporta, ela vai cortar por proteção e ele pode desligar. Então, se ele desligar num teste, é provavelmente porque a fonte dele entrou em proteção. Mas vamos ligar ele e parar de conversar. Apesar de pequeno, com apenas 4 centímetros de largura com 8 de altura, e apenas 1,4 centímetros de profundidade, ele é muito poderoso. Possui 3 entradas para o carregador, sendo uma USB-A do tipo macho, uma USB tipo C e uma micro USB. Como saída tem uma USB tipo A e uma tipo C. Todas são portas monitoradas pelo aparelho. Também conta com uma conexão de comunicação com o PC. A tela é colorida de 1,77 polegadas. O produto suporta até 24V e 6,5 amperes. Para fazer esse primeiro teste, para a gente ligar e conhecer ele um pouco, eu vou usar aqui uma XY-PDS-100, que é um reguladorzinho de tensão 5 volts, uma saidinha USB, que eu também recomendo que todos tenham, porque ela é absolutamente fantástica. Ela trabalha até 100 watts e ela tem uma saída USB-A e uma saída tipo C.
Atrás eu ligo minha fonte de bancada até 28 volts ou uma entrada PD, um USB tipo C. Vou usar ela então para começar a alimentação e quem sabe até não testar ela para ver se realmente ela aceita protocolos de carga rápida como algumas fontes prometem e não entregam. Para fazer a conexão nela, vou pegar um cabo USB e vou ligar o nosso dispositivo. Eu vou ligar ela, né? Estou ligando ela em 24 volts. A saída dela está me indicando 5 volts. E nenhuma corrente, né? Por isso que ela está só em tensão. Bom, mas vamos lá. Conectei. Imediatamente ele já mostra o primeiro painel. O que é esse painel aqui? Esse painel aqui, ele traz a tensão e os protocolos. Vou trazer para o primeiro painel aqui, que é o básico dele. Tensão, corrente, potência. Como eu não tenho nada ligado, ele está simplesmente 0. Como eu faço para ver então uma carga? O que está saindo? Eu vou ligar um carregador no meu dispositivo para ver essa carga saindo. Olhem que interessante. E aqui eu quero entrar num detalhe bem importante. À medida que eu liguei o meu tablet para carregar, ele não só colocou a corrente para sair, como aumentou muito a tensão, para 9 volts praticamente. Por quê? Por que ele fez isso? Porque esse é um carregador de carga rápida. E aí há uma negociação. Os carregadores hoje em dia, eles não são mais o que eram antigamente. Para fazer uma carga rápida, não adianta mais eu só ter um carregador de 5 volts com uma corrente alta. Então não adianta ter um carregador de 5 volts com 20 amperes que vai carregar mais rápido o celular. Não vai. Para a carga ser mais rápida, eu preciso ter um protocolo de comunicação onde o celular vai se comunicar com o meu carregador para dizer eu sou um carregador rápido e eu preciso que tu pode aumentar a tensão, sei lá, para 9 volts, que é o caso desse tablet. Então ele mandou esse comando para o meu PD e o PD disse, ok, então vou subir a minha tensão para 9 volts e vou te mandar tudo que tu aguenta. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho um processador dentro do próprio carregador que interpreta essa informação. Bom, sobre os protocolos. Infelizmente não é um protocolo único. Cada fabricante tem o seu protocolo. Como é que eu sei se o meu carregador suporta aquele protocolo? De repente eu estou vendendo um carregador de carga rápida para uma pessoa. Mas ela tem um celular Samsung e o carregador dela é carga rápida, mas só para Xiaomi ou só para Apple. E são diferentes os protocolos. E aí o carregador simplesmente não vai funcionar como carga rápida. E é por isso que a gente tem esse testador. Então, para quem tem loja de manutenção ou venda de produtos para celular, esta é uma ferramenta indispensável. Para quem é robista como eu, ela é uma ferramenta que é legal porque eu posso testar as fontes que eu vou utilizar nos meus projetos. Eu gosto muito de usar fontes USB, tipo C ou tipo A, para fazer a carga dos meus projetos. Porque fontes, né, carregadores de celular, eu tenho vários aqui. E aí eu posso usar eles como um carregador, a fonte de energia dos meus projetos. Agora ele vai me ajudar a dizer, será que o meu projeto suporta tudo isso? Será que esse carregador suporta toda a corrente do meu projeto? Então tudo isso eu vou conseguir ver por aqui. Então essa questão dos protocolos é interessante e nós já vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Vou desligar a carga aqui. Imediatamente o meu carregador voltou a oferecer 5 volts. Um detalhe bem importante. Alguns carregadores não retornam a 5 volts ao desligar a carga. Eles mantêm a tensão de saída igual à tensão que estava. E vocês podem queimar um equipamento sem querer. Digamos que ele tivesse mantido uma saída de 9 volts, como já aconteceu comigo, e ele queimar o equipamento porque eu acabei ligando uma USB achando que estava com 5 volts e ele estava com 9. Então, de novo,
Esse aparelho é muito show para isso. Mas vamos dar uma navegada nele para conhecer um pouquinho mais. Então a primeira tela, a tela mais básica aqui. A segunda tela eu trago um pouco mais de detalhes, né, de como está essa tensão. E aí eu trago o mínimo, o máximo, a média daquilo que eu usei. E vejo que a média dele tem 7 volts. Por quê? Porque eu estou trabalhando entre 5 e 9. Acabou dando uma média de 7 volts. Quantos kWh? E aí ele traz kilowatts, né, hora, o tempo que está ligado e tudo isso. Temperatura, que dia, tudo eu posso configurar também. Então é uma tela bem completa. Essa é a segunda tela aqui que me traz todas as medições. Inclusive eu posso salvar essas medições. Posso salvar as medições aqui. Então eu tenho até 10 memórias aqui que eu posso gravar todas as medições. Como é que eu faço isso? Por um lado e para o outro eu troco o menu. E botando para a esquerda e apertando ao mesmo tempo, eu entro numa segunda página de cada uma das telas. E aí eu quero mostrar uma página muito legal para vocês, porque além desta aqui, eu tenho esta aqui que parece igual, né? Também tem alguns detalhes. Mas essa aqui ela traz uma coisa diferente. Eu preciso testar esse meu carregador. Eu quero saber quais os protocolos de carga rápida ele aceita. Eu preciso saber quais os protocolos, se ele carrega Apple, se ele carrega Xiaomi, se ele carrega Samsung. Como é que eu vou saber o que ele carrega? Então, eu também tenho uma segunda tela aqui, que ele pergunta aqui, né, se eu quero aceitar alta tensão. Eu dou um OK, só apertando ele, e ele me traz todos os protocolos que eu quero trabalhar. Só que eu vou mandar ele detectar os protocolos que a minha fonte permite. Eu dou um OK, e ele começa a testar a minha fonte, e vai dizendo, olha, Samsung, protocolo 9 e 12 volts, Huawei, protocolo 5, 9 e 12 volts, QC3 até 20 volts no máximo, ele suporta. Alguns aqui que ele não suporta, não está ligado o PD nele, né? Não liguei. E aí eu tenho um exemplo de todos os protocolos que esse meu carregador, o XY-PDS-100, suporta. Ele é um carregador realmente diferenciado, né? Ele é não é um carregador, ele é um dispositivo diferenciado, e vou deixar o link aqui embaixo também, junto com o link do 48P lá da fábrica, né, da loja da fábrica da FNRC. Isso aqui para mim foi uma das coisas mais legais. E eu agora estou louco para pegar todos os meus carregadores, depois eu vou testar alguns, porque eu tenho, por exemplo, esses dois aqui. Um da Apple original e um similar. Será que eles trabalham da mesma forma? Esses são antigos, eu acho que nem carga rápida tem. Eu tenho esse outro aqui que eu comprei, que ele aceita carga rápida Quick Charger 3.0. Será que ele aceita Quick Charger 3.0? Vou descobrir como. Então, se eu vou vender um equipamento desse, eu já vou saber se ele aceita realmente o QC 3.0 ou não. Ou quem sabe esse carregador de 38 watts que eu comprei, que vem inclusive com cabo. Interessante, né? Bom, terminei, dou um back de novo. O que mais ele tem que é muito legal? Ele me traz a medição de tensão e corrente como um osciloscópio. Então eu consigo ver todo o ruído, eu consigo ver picos que eu possa estar tendo, eu consigo olhar a opção dados. Aqui eu troco aqui eu pauseando. Eu consigo olhar dados. O que é dados? Na verdade eu tenho o positivo e o negativo, e eu tenho também o D+, e o D-. Então eu consigo enxergar os protocolos em níveis de comunicação, porque através desses dois pinos, ou as duas linhas, ele troca informações entre eles, e eu consigo enxergar isso por aqui. E aqui uma outra ferramenta fantástica para quem trabalha com celular. Teste de cabo. Então eu posso fazer um teste de cabo, botar um carregador e criar uma referência. A partir daí eu botei um cabo original e um carregador original e meço uma referência. E aí eu testo um outro cabo, que ele vai fazer uma linha embaixo e aí ele vai me dar a diferença de tensão e resistência do cabo desse novo cabo que eu estou testando. E com isso eu sei a diferença de resistência entre o original e o não original, e com isso eu posso ter uma definição clara se o cabo que eu estou usando ele serve ou não. Eu já vi cabos que baixam 1 volt e pouco, porque não são cabos de qualidade. E com isso
eu posso não conseguir carregar o equipamento. Não por causa do carregador, mas por causa do cabo. Então essa aqui também é uma ferramenta fantástica. Eu também quero testar vários cabos que eu tenho desconfiado alguns. Nem sempre porque o cabo parece legal, ele é legal. Eu comprei aqui, deixa eu mostrar para vocês, 2 cabos desse padrão aqui. Pareciam tão bonitinhos, né? Bem feitos, macios. E ele simplesmente não consegue carregar meus dispositivos. E eu vou mostrar depois, nós vamos testar aqui. Outro também que não funciona. Este aqui que eu comprei, que tem um interruptor. Também não funciona. Como eu comprei ele para usar no Raspberry, por causa do interruptor, para ele é o suficiente. Mas para usar ele para um carregador, ele não funciona. E eu volto para a tela principal. Bom, além disso tudo aqui, ele tem o menu de opções, né? O menu de opções, que é a segunda tela da tela básica, eu tenho uma série de controles que eu consigo fazer aqui, que é o brilho do display, o standby, a data, a temperatura, o símbolo de temperatura, Fahrenheit, Celsius, a linguagem do sistema, infelizmente esse aqui não tem em português. Aí eu tenho toda a parte de gravação, a parte de trigger, né? Como é que eu vou ativar o trigger, de qual protocolo eu vou usando, e o sistema. Tá? Então essa aqui é a versão 1.1. Bem simples de operar, como eu disse, é fácil. Ele é um pouquinho chato às vezes virar para o lado e apertar ao mesmo tempo, mas fora isso ele não tem nenhum problema. Então vejam quanta coisa esse dispositivo faz que esses simples testadores USB não fazem. Eu sei que ele é caro, ele não é um produto barato, ele custa um preço de um bom multímetro. Porém, ele traz um monte de funcionalidades. E além de ligar com o computador, ele também liga com o aplicativo. E nós vamos testar isto agora. Vou começar a pesquisa e ele já achou lá meu aplicativo aqui. Detalhe, aqui eu quero conversar 2 coisas sobre a aplicação antes de entrar nela. Tá? 2 pontos bem negativos. O primeiro, esse aplicativo não está na loja e não funciona no site de suporte da FNRSI. Eu só consegui ele em contato com o suporte da FNRSI que mandou o aplicativo por WhatsApp. Então é muito suscetível a problemas isso, né? Eu particularmente tenho um pouco de restrição. Mas instalei aqui para mostrar para vocês. Vou conectar, estou conectando e conectei e vou entrar nele. E agora, para a gente poder olhar ele, eu vou conectar aqui para carregar, né? Para a gente poder enxergar um pouquinho de... Vou apertar no executar as linhas e vou botar ele para carregar. O meu tablet aqui. Então vejo que ele já subiu a tensão e olhem lá a curva perfeita. Vejam que a curva do carregador tem um pico de oscilação, né, nos 9 volts, depois ele baixa um pouquinho e ele está mostrando do lado esquerdo eu tenho a vertical de corrente de tensão e do lado direito a vertical de corrente. Depois ele se reajustou para conseguir mostrar mais detalhe dos picos de tensão e corrente. Então ele é dinâmico. Outra coisa legal, eu consigo gravar isso. Tá? Então no PC eu consigo gravar todos os detalhes disso. Ele mostra qual é o protocolo que está usando. Ele está usando o protocolo da Huawei, o FCP AFC 9 volts, que é o protocolo inclusive que a Samsung também usa. Né? Mostra a temperatura do aparelho, quantos watts ele está consumindo. Ou seja, para carregar isso, ele está consumindo 14 watts. 14 watts. E ali vocês podem ver também o demais também sendo demonstrado. E ele continua funcionando normalmente, só que eu estou trocando informações com o celular. Achei uma ferramenta fantástica porque, imagina, eu estou aqui desde o início mostrando a telinha para vocês. Às vezes eu quero mostrar isso para alguém, então eu posso gravar a tela e usar no celular. Eu posso, sei lá, se eu preciso demonstrar alguma coisa para algum cliente que eu estou fazendo algum tipo de manutenção, ou se eu quero gravar para depois olhar algum tempo de carga completa, que seja, né? Então é uma ferramenta bem interessante, com exceção desses pontos aí negativos, que é a localização e a origem da aplicação. Isso me incomoda mais do que tudo. Vou desligar aqui, deixar ele cair. Vejo que lá no gráfico na tela cai e fica bem
legal, né? De deixar isso tudo bem registrado. Vou parar de fazer o gráfico. Então eu posso parar isso a qualquer momento, se eu precisar olhar algum detalhe do gráfico. Eu posso olhar as curvas de D e de V também. Parei, desliguei. Parei de conectar. Então o aplicativo é realmente uma ferramenta bem complementar e, no meu ponto de vista, bem legal. Agora eu vou fazer alguns testes aí, né, já que nós estamos falando, em cima dos carregadores. A gente viu que esse funciona, o cabo que eu escolhi aqui funciona, e eu vou fazer um primeiro teste. Eu vou desligar aqui, veja que é só puxar, né, e vou colocar um daqueles cabos ruins que eu comentei. Tá dando o boot, estou aí com 5 volts, exatamente do mesmo jeito. Vou detectar todos os protocolos, só para confirmar que está tudo ok. Vejo que só trocando o cabo ele já não aceitou o 2.0. Mas tá bom. Agora vou ligar e ver o que acontece. Carregando 9 volts, 1,5 ampere, né? Então, liguei a carga. Opa! Foi a 8 volts, não chegou a 8,5 como estava antes. Por quê? Por causa da qualidade do cabo. E vou dizer, pela primeira vez ele foi a 8 volts. Os outros testes que eu fiz, antes de mostrar aqui na tela o que acontece, ele não conseguia sair dos 5 volts. Tá? Eu estava testando com o celular e não com o tablet. Talvez seja essa a diferença. Mas eu já vejo que o cabo já não tem a mesma qualidade. Já não chega aos 14 watts. Vamos testar outro cabo? Ou melhor, vamos testar outro carregador. Vamos ver as diferenças de carregadores da Apple e esse genérico aqui. Vamos usar um cabo melhor. Muito possivelmente eu não vou ter muita diferença, uma vez que esse conector da Apple é um carregador antigo e o próprio protocolo que, se fosse um carregador inteligente, usasse, seria diferente. Está me trazendo 5.1, tá excelente. Vou botar para carregar. Ele deu uma pequena queda na tensão e foi quase a 1 ampere. Esse é um carregador de 500 miliamperes. Então vejam que ele consegue suportar mais do que 500 miliamperes, carregando via 4 watts. Então, de vez eu estava injetando 14 watts, eu estou injetando 4 watts. Por isso que às vezes é muito lento de carregar, às vezes é muito rápido. E não necessariamente é só colocando a corrente. Se ele não suportar aumentos de tensão, eu também não vou conseguir toda a potência em watts. Muito bom o carregador. Vamos testar agora o não original, ver o que acontece. Eu não fiz esse teste antes, tá? Estou fazendo aqui com vocês, então realmente ele não tem nenhum viés que eu quero mostrar. Pode ser que até que o falso seja melhor do que o original. — 5 volts, normal, estou quase com 5.1, igual ao outro. Agora eu vou botar para carregar. Botei para carregar e ó, mesma coisa, ó, exatamente a mesma coisa. Então, esse não original está se comportando muito parecido com o Apple original. Foi para 4.7, dando 4 watts com 880. Praticamente a mesma coisa, até vou dizer um pouquinho melhor. Surpreende, né? Vou agora testar aquele carregador que indica que ele trabalha com Quick Charger 3.0. E aqui na frente, em cima ele tem, olha, ele tem 3 portas indicando que são 3.1 e me parece que essa última indica ser Quick Charger. Mas eu vou testar tanto nela quanto uma do meio só para a gente poder ter certeza.
Vou começar com a Quick Charger, porque deve ser a melhor. 5 volts, quase 5.1, dentro do padrão que é esperado. Vamos botar para carregar o tablet. Ó, foi a mesma coisa, só que agora foi a 7 watts. Muito bom, né? Vamos ver se ele está conseguindo ir no protocolo. Está usando o Huawei SCP. Está indo muito bem esse carregador, né? Ele já está quase o dobro do que esse simplesinho aqui. Carrega a 7 watts. Vou trocar de porta ali para ver se funciona. Você veja que eu sempre desligo a fonte, porque senão ele acaba buscando energia daqui e aí ele não faz a medição corretamente. Então sempre desligue na ordem correta. Eu vou botar aqui nesse do meio e vou botar para carregar de novo assim que ele entrar. Dando a mesma tensão, vou colocar aqui. E tá lá. 1.3 amperes. Chegando perto a 7. Não sei se é só a posição, às vezes esse tipo de circuito é um pouco diferente. E tá aí. Funciona bem melhor que aquele outro lá. E agora só para fazer o teste, né? Vamos ver o que ele suporta de protocolos. Então aqui olhando o que esse carregador permite. Então ele não permite da Samsung, não permite da Huawei. E ele está dizendo que o QC 3.0 ele não permite. Então basicamente o que nós estamos usando é aquele primeiro protocolo BC1 de 5 volts, 1,5 ampere, que é o que ele está dando para fazer a carga, né? 5 volts, 1,5 ampere, que dá ali os 7 volts. Então ele não tem QC3. Ele tem basicamente o BC1. Está nos enganando. Ah, será que é porque eu não liguei no errado? Vamos testar. Vamos ligar naquele da ponta. Mesma coisa. Então as saídas são todas iguais. Trabalho com 5 volts e até 1,5 ampere. É bem o que promete, né? Vamos testar agora este carregador, que também trabalha com QC 3.0 e promete ter 38 watts. E ele tem um cabo próprio, vamos usar o cabo dele. Ele já entrou direto no protocolo, que é onde estava antes. Eu vou dar um OK para a gente olhar os protocolos que ele aceita. Olha, ele aceita o protocolo Samsung para 9 volts, não para 12. Huawei 5 e 9, não para 12. QC2 e QC3 ele aceita. Então já é outra qualidade de carregador. E como é que a gente sabe qual dos dois é o bom? Com tantas opções. Através desta ferramenta, que em outra vocês não vão ter. Vamos botar para carregar nesse carregador e ver como é que fica. Foi para os 9 volts, olha, coisa que aquele outro não foi. Para 1.7 amperes, 13 watts, quase 14 watts. Então esse sim é um carregador que vai suportar os 9 volts que o tablet pede. O vídeo está realmente longo porque eu agora tenho muito trabalho. Eu vou testar um monte de carregadores e cabos aqui, porque esse aparelhinho é fora de série. Fora de série. Gostei muito. Estou aproveitando bastante ele. Não é um equipamento barato, como eu falei, mas ele é bem legal. Com esses pontos negativos que a gente colocou, né, dessa questão do aplicativo, de baixar, da falta de segurança, que é um ponto negativo. Ele tem um outro ponto negativo. Esta versão, tá? Não esse equipamento em si. Essa é a versão 48P. Já existe a 58. Essa aqui trabalha até um carregador de 24 volts, enquanto a 58 trabalha até 28 volts. Como ele trabalha só 24, ele não consegue trabalhar com PD 3.1, que já é uma evolução dos carregadores. Então ele fica um pouquinho limitado. Então para quem trabalha, talvez a versão 58
seja interessante olhar, já que é um investimento alto e você já pode pensar no futuro. Eu vou deixar o link da 58 também aqui na descrição. Pontos negativos são esses. Um detalhe também que eu quero falar sobre o manual. Tá? Vocês viram que não veio um manual aqui, mas no site tem um manual para baixar. Um manual colorido, muito explicado em inglês, mas muito bem explicado. E a única desvantagem do manual ele é todo formado em figuras, ele não é formado em texto, então eu não consigo passar por um tradutor de forma direta. Né? Toda imagem a gente pode traduzir também, mas esse aqui não dá. Eu vou ter que trazer por imagem, não por texto. Esse é o 48P, um testador USB da FNIRSI com muita qualidade, coisa que a gente não vê aí no mercado. Acho que a FNIRSI faz os melhores testadores USB do momento. Então, pessoal, era isso e valeu.